Esse a gente tá já planejando pra trazer pro ano que vem. Que Então, legal, cara. tem muita coisa bacana que tá pra vir. Tá pra vir agora também esse é um dispositivo que eu acho que você ia gostar. Suponhamos que você tem, sei lá, 5 câmera tapo na sua casa ou aqui no estúdio. E aí você tem que fazer o quê? Você vai armazenar essas imagens na nuvem, ou você vai botar 5 cartões de memória nessa câmera, ou então você vai pegar um NVR e vai pôr, as imagens ali dentro armazenadas. A gente tá trazendo um NVR, é como se fosse um NVR, ele é um hub com NVR da Tapo. Ele é pequenininho assim, parece um triângulo. Aí ele vem com, se eu não tô errado, acho que ele vem com 32 GB interno, alguma coisa assim. E você tem espaço pra botar um disquinho de HD ali dentro, ou SSD, enfim, se você preferir, dentro pra armazenar a imagem. Mas qual que é a sacada? Ele tem inteligência artificial. Hum. Então, suponhamos, você entrou lá no aplicativo e tal, aí você coloca lá o seu rosto e fala como membro da família. Esse aqui é o Tito. Aí eu cheguei aqui, você me adiciona como membro da família. Esse aqui é o Alê. Aí você vem e adiciona o seu cachorro. Esse aqui é o membro da família, o meu cachorrinho. Quando você for fazer uma busca, você bota o nome Ô, e louco. ele busca Durante todo o dia, as durante aparições da o pessoa. período que você quiser, ele Nossa. busca e te mostra todos os trechos onde aparece as pessoas que você nomeou. Ele identifica o rosto e coloca. Cara, Se isso é massa, hein? você pegar a placa de carro, por exemplo, que ele detecta também, você pode botar a placa de carro e aí ele vai pegar, por exemplo, a hora que o seu carro entrou na garagem, alguma coisa parecida com isso. E existem boatos, aí são boatos, eu não sei se é verdade, de que vai ter mais coisas no sentido de, sim, por exemplo, eu vou te dar o exemplo que eles deram no anúncio americano, né? Nos Estados Unidos você faz uma compra na Amazon, o cara deixa na sua porta. Então, se você tiver esse dispositivo, no final do dia, quando você chegar em casa, você vai pedir um relatório do que aconteceu na sua casa. E aí vai falar, por exemplo, o cachorro passou no lugar tal e quebrou o vaso. O cara da Amazon veio às 3 Em horas tal e deixou a hora. casa ali, deixou a sua embalagem ali. O fulano te ligou, ou tocou seu interfone e você não estava em casa e tarará. Então diz, né, que no futuro próximo essa IA ela vai estar integrada nesse nível a ponto dela conseguir ler as imagens que elas estão acontecendo, a ponto dela fazer um relatório pra te entregar no final do dia. Tipo um resumo do que Cara, aconteceu na sua casa enquanto você não estava lá. isso é massa, hein? Doido, né? Isso é Isso é massa. bem doido. E é assim, esse é o futuro e é um futuro que é bem possível, se você levar em conta que hoje tem diversas ferramentas de IA que fazem resumo de reunião, por exemplo, É. né. Então é bem possível que isso aconteça e não demore muito pra acontecer, né. Eu vi um agora, eu não lembro o nome dele, não sei se você já viu, um cartãozinho que você coloca aqui no Sim, celular. sim. Tem um O cara tá cartãozinho. falando inglês, ele pega, baixa, traduz, É, te dá um resumo por é, tópicos. Eu falei: "Meu é. Deus Tem do um céu". desse mesmo tem uma versão que é pequenininha que você pendura aqui. É, no Esse bolso. mesmo, É. eu vi esses dias. A única parte ruim dele é que você tem que pagar uma Ah, assinatura sim. em dólar, né, que acaba tornando ele um pouquinho inviável, mas é um negócio surreal. As próprias câmeras, né, se você pensar hoje, atualmente, você pega uma câmerazinha Tapo, mas mais simplesinha, você pegar uma C200, que é aquela 360 simplesinha, se você colocar ela no quarto de um bebê, ela tem detecção de choro. O bebê chora, você escuta e ela te manda Uma notificação. uma notificação no celular. É uma bobagemzinha, né? Não, mas faz Mas diferença. é legal, porque você tem a possibilidade de talvez de não, entre aspas, não ter uma babá eletrônica. Você tem um dispositivo ali que ele é mais flexível, você usa naquele momento que você precisa, que é um período, né, que você precisa pra babá eletrônica. Depois que seu bebê não é mais bebê, você pode usar ele pra fazer um monitoramento do quarto da criança ou alguma outra coisa nesse sentido, você reutiliza, né. Então você acaba rendendo, o seu dinheiro acaba rendendo um pouquinho mais. Cara, tem muita coisa que dá pra fazer nesse sentido, né. Então, por exemplo, você sabe mais do que eu, inclusive, que a gente tem linha Omada e linha Vigi. Uhum. Então, Omada Enterprise e Vigi não deixa de ser Enterprise também, mas pra câmera de segurança. E essa tecnologia que tem Omada tem algumas tapas também, que são as zonas de restrição, os gatilhos que você faz por zoneamento, né. A linha Vigi especificamente tem outras câmeras que são câmeras muito mais robustas e complexas. Tem câmeras Domo de 360 graus. Então, por exemplo, um espaço como esse, você põe uma câmera no teto, ela filma em 360. E aí você consegue separar no aplicativo entre 4 câmeras, como se ela estivesse Nossa. enxergando os 4 ambientes com a 360, você consegue pegar um take de cada lado. Tem muita coisa legal, cara. E os softwares embarcados por trás disso são surreais, assim. Funciona muito bem. Porra, o que você tem Omada lá é o gerenciamento que você sempre sonhou ter num TP-Link normal e não tem, né. Não, o gerenciamento faz toda a diferença, assim, impressionante. Mas me impressiona mais também a estabilidade. É. É um negócio de você instalou, configurou, você esquece que existe, cara. É. Não dá dor de cabeça. A melhor coisa do mundo é isso, cara. Você não quer ter dor de cabeça. Mesmo que você invista uma grana um pouquinho mais alta, a única coisa que você quer é instalar o produto, que ele faça o que ele tem que fazer e que você não lembre que ele tá lá. Se Exatamente. resume a isso, né. Dá mais exemplos pra mim dessas coisas de casa conectada, inclusive que você sabe que vai vir ano que vem agora, o que que tem de novidade? É tão bom ouvir essas coisas aí. Cara, esses 2 são os mais legais, assim, que eu lembro de cabeça que tá vindo. Tá vindo umas câmeras novas também, que são câmeras com resolução 2K.
Mas assim, tem muita coisa que está sendo lançada, né? Por exemplo, vamos supor, você tem um trilho com 10 lâmpadas. Eventualmente não faz sentido você trocar as 10 lâmpadas daquele trilho, porque se você trocar a lâmpada, você sabe quando você vai ter que configurar a lâmpada, você tem que ligar e desligar 3, 5 vezes, e aí ela entra em modo pareamento para você configurar. Só que se eventualmente você fizer isso no trilho e você desligar sem querer 5 vezes, desconfigura o trilho todo. Aí você tem que configurar o trilho todo, e não faz sentido. Então a gente tá trazendo aquelas caixinhas que você põe dentro da tomada, e aí ela faz o contato. Eu não me lembro agora se é contato seco ou molhado. Eles chamam seco quando dá pulso e molhado quando liga e desliga, ou é o contrário, alguma coisa assim. E aí ela é uma caixinha mista, então você põe dentro da tomadinha e ela pode ligar uma quantidade de luzes específicas, ou então você pega esse mesmo equipamento e coloca dentro de um portão eletrônico, por exemplo. Ele dá o pulso e aí ele abre o portão e depois você dá o pulso e fecha o portão. Então esse é um equipamento que tá pra vir. E os próprios interruptores mesmo, né? Então você põe na tomada e configura o conjunto de lâmpadas que vai estar ligado neles, com paralelo virtual e tantas outras coisas. Confesso a você que eu não lembro se já tem os interruptores inteligentes, até ou tá chegando ainda. Ele tem, mas nos Estados Unidos. Eu sabia que não tinha aqui no Brasil não tem ainda. Mas esses vão chegar Vão então. chegar. Ano que vem agora. Se Deus quiser, ano que vem. Se Deus quiser, ano que vem. Mas esse do contato, essa caixinha, certeza absoluta. O RV50, certeza também. E esse NVR que eu te comentei, a gente tá fazendo uma coisa diferente dessa vez. Ao invés de trazer o produto primeiro, eu trouxe umas amostras e eu vou mandar pra galera todinha testar. E aí vocês vão me dizer se vale a pena trazer ou não. Legal. Isso é bacana, porque ele é um produto, obviamente, um pouquinho mais caro, né? Pela quantidade de coisas que ele faz. Mas a gente não vai trazer simplesmente por trazer. Porque como a gente tá falando de câmera doméstica, não necessariamente todo mundo quer armazenar a imagem. Mas eventualmente vai ter gente que vai querer armazenar a imagem. Sim. Até mesmo porque se eu compro uma câmera dessas, você não necessariamente precisa usar ela só na sua casa. Se tem um comércio, você pode usar ela no comércio. Então o NVR ele pode ser funcional também para uma situação dessas. Então a gente decidiu trazer umas amostras desse produto, mandar pra galera, pros influencers, pra vocês fazerem vídeos, darem o feedback pra gente do que vocês acham, publicarem esses vídeos e a gente vai analisar os comentários que vocês fazem do outro lado pra gente ver se faz sentido trazer o produto. Legal, interessante isso aí. É uma Pra ver se maneira tem essa demanda aqui, mas É uma maneira diferente de pensar, né? De não Sim. simplesmente trazer e empurrar a goela abaixo. sim, sim. Então vamos trazer e vamos ver se a galera gosta. Se vocês gostam e se a galera gosta do que vocês gostaram ou não. Olha, pelo que você já me falou, eu já achei sensacional. Eu acho a ideia Monitorar bem legal. até carro, assim, ó, olha. Então, a gente fez uns testes, assim, ele chegou essa semana lá no escritório, pra você ter uma ideia. A gente fez uns testes, assim, ele é bem interessante. Bem interessante. Então vocês já estão brincando com ele lá. Já há pouquinho tempo, né? Chegou essa semana. Tá. Não, nem então, deu tempo de brincar muito ainda. então chegou agora. A gente testou acho que umas 2, 3 vezes só. Eu fiz uma reunião com o Max Dicas esses dias, ele foi lá visitar a gente mostrou pra ele. E aí, durante a reunião que a gente tava fazendo com ele, a gente fez uns testes lá e mostrou, ele ficou bem animado também, bem empolgado. Então, eu acho que de novidade que eu me lembro, assim, que são relevantes, principalmente pro varejo, são esses os produtos que eu acho que vão vir. Obviamente vai vir alguns modelos de roteadores diferentes e tal, né? E agora teve aquele boom novo, né, do Wi-Fi 8, né? Então, a gente tava falando sobre isso antes de começar o programa. É. Aí nós falamos agorinha que assim, tudo bem, nós já temos Wi-Fi 7, mas pouquíssimas coisas tem. Se comprar uma TV nova hoje, ainda não vem. É que o chipset também, pra esse pessoal colocar isso aí, não custa tão barato assim, né? Tá começando a baixar o preço agora. Mas já tá se falando em Wi-Fi 8. E pro Brasil? Cara, Vocês vão trazer quando isso aí? eu não vou. Não dá nem pra dizer. Não dá nem pra dizer, Não né? tem nem como dizer. Só final do ano que vem, um exemplo. Não, nem isso. Porque isso foi só o anúncio, né? Da mesma forma que a TP-Link foi a primeira empresa que lançou o Wi-Fi 7, que teve o primeiro produto final, que foi a primeira empresa que anunciou o protocolo novo, né? A banda nova. É a primeira empresa que está anunciando a banda nova de Wi-Fi 7, toda a tecnologia nova, fazendo os testes e tudo mais. Então a gente é o pioneiro. A gente fez, a gente lançou, tá aí. Agora, quando vem, eu não sei dizer nem quando vem lá fora. Que dirá aqui. O Wi-Fi 7, se você botar a via de regra, tá sendo implementado lá fora agora. Nossa. É. Tá virando um padrão, né? Começando. Então aqui vai demorar mais. Aqui demora. Uns 2 anos. Aqui demora. Você lembra de cabeça quando que lançaram o Wi-Fi 7? Eu não me lembro. Eu acho Quando que foi anunciaram? 23. Então, se você levar em conta, a gente tá trazendo 2 anos depois. É 2 anos. Praticamente. Deve ser por aí. Então ainda demora pra vir. Mas é legal por conta disso, né? Você tem inovação e tem muita coisa sempre acontecendo, né? Sim. E isso, novamente, né? Lá no comecinho da conversa a gente falou, né? Que eu falei, né, que uma das preocupações que eu tinha era justamente de não saber se teriam coisas legais Tem um ou tempo se inteiro. seria alguma coisa. Porra, toda hora tem coisa, cara. E o legal é justamente você... Acho que você ter a dúvida se aquilo é legal ou não. E como você vai transformar isso numa coisa legal.
sabe? isso aí desperta bem o seu criativo. É, exatamente, exatamente. Eu acho que instiga muito esse tipo de coisa, eu acho que é isso que é legal. Isso é uma coisa que você tá fazendo, se você parar pra analisar, É que né. eu gosto. Aí é a parte de gostar, né, então Não, mas eu tenho que gostar também, Não, né. sim, Eu sim. tenho que gostar também. É que você gosta do técnico, Isso. né, da parte do bit byte ali, Por né. exemplo, lança um produto desse, eu quero estudar tudo sobre ele, eu quero saber até onde eu Exato. posso chegar com ele, e realmente ele muda a minha vida, Exatamente, né, exatamente. então, Que foi o caso daquele R712 que você tá usando lá, isso aqui é né. sensacional, aquele é É. sensacional. Tem muito produto como aquele que tá sendo lançado agora que Que agora o padrão também tá mudando, né, de é, gigabit pra 2.5, então é. vai ter essa primeira até existe os de 10, mas é caríssimo, não é o caso. Mas agora a gente tá saindo do gigabit para o 2.5 giga, Todos né, os Wi-Fi 7 agora são 2.5, né. as portas, né. Todos eles, todos eles. Até os HGU de operadora já estão vindo com a É, porta 2.5. exatamente, exatamente. E como você falou, a gente tem switch lá com porta de 25 GB. É uso muito É específico, muito específico, exatamente. muito É mais pro específico. provedor e coisa, ou até É. pra uma empresa muito grande e tal. Mas assim, tem muita coisa divertida, muita coisa legal. Por isso que eu falo, se você for lá no escritório, você vai ver muitas coisas que às vezes nem eu sei te explicar, que estão lá e que provavelmente você vai sentar com os cara técnico lá e vai se divertir pra caramba. Não, eu vou lá, vou lá. Essa Tem semana que muita vem eu coisa vou tem vou lá mui almoçar com vocês, eu quero visitar lá. tem muita Vou coisa te legal dar por um vir. toque, falo o dia lá e a gente combina o horário. Se quiser a gente grava um vídeo lá também, Pode sabe, se ser? você Pensa em quiser. alguma coisa, a gente faz lá. Tá bom, demorou, Vídeo pra gente dar uma gravadinha lá. demorou, conte comigo. Me conta histórias engraçadas que você ia contar antes da gente ir pro ar, mas Nossa, velho, isso aí vai causar. histórias engraçadas da época da Asus, se já Porra. teve da TP-Link também. Não, da TP não teve ainda não. Ainda não, né? Vai Ainda não. ter. Ah, sim, teve em evento, coisas de evento, assim, mas nada assim muito surreal. Os da Asus teve coisas assim que foram insanas. A gente teve uma época que a gente chamou o Yuri. Lembra o Yuri da HyperX? Sim. O Yuri é um cara que manja, assim, tudo que você pode imaginar na vida de overclock. Uhum. E Participar aí- de campeonato, coisa assim. Exatamente, exatamente. E aí teve uma época que a gente tava muito nessa pegada de placas que faziam overclock em processador e você subia. A placa tinha aquelas Apex que faziam 7 GB no processador e não sei o quê. Lembro. E tinha altos testes e altas coisas que a Asus anunciava e divulgava na mídia, né? Que o fulano, o Debauer, Der Bauer. Debauer, exatamente, Debauer, botou 7 GB na placa e não sei o que e tal. E aí um dia a gente chamou o Yuri, chamou o Rato Borrachudo, o Giba, falamos assim, ó, vamos comprar, eu não me lembro se era 50 litros, acho que era 50 litros de nitrogênio.